Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Paz do Senhor, uma dego. Paz do Senhor, geração do arrebatamento. Paz do Senhor, geração que vai vencer nesse tempo. Paz do Senhor, galera que vai adorar Jesus no céu todos os dias. Cadê vocês? Cadê vocês? Quem trouxe Bíblia, queridos? Quem veio com o propósito de ouvir a palavra de Deus? Todos? Vamos se colocar em pé mais um momento. Pegue sua Bíblia. Vamos fazer aquela reverência. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta escrita por apóstolo Paulo aos Coríntios. O Senhor está aqui. Capítulo 1, versículo de número 18. Eu tenho uma palavra do céu para o seu coração. Aos nossos internautas, quem está acompanhando pelas redes, para onde que eu olho aqui? Que eu não sei nem onde que eu estou. A câmera aquela, Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe nosso bispo Oídes do Carmo, doutor Oídes do Carmo, pela confiabilidade. Obrigado a todos os campos do Ministério de Madureira de Goiás e de Goiânia, que sempre tem me recebido com muito carinho. Deus abençoe. Eu só não gostei de um papo ali. Cadê o Bira? Deus abençoe, Bira. Obrigado pelo carinho, pela confiabilidade. Toda a direção aí. Me chamaram que eu sou vitalício aqui, que eu sou veterano. Vocês estão me chamando de velho, bicho? Que papo é esse, cara? Ah, doido. Quem trouxe Bíblia? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18, que nos diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Viste que como a sabedoria de Deus, o mundo não conhecia Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Será que nessa geração ainda existe alguém que acredita na mensagem da cruz? Então levante suas duas mãos aos céus, por gentileza, e por 30 segundos faça uma oração de gratidão pela sua salvação. Agradeça a Deus pelo dom gratuito da vida eterna, pelo amor incondicional que te escolheu, pois Deus não trabalha com mérito, mas trabalha com bondade, com misericórdia e com compaixão. Se você acredita neste amor, você pode aplaudir e glorificar Jesus por 30 segundos, por 30 segundos. Pode sentar, meus filhos. Aleluia. Há uma atmosfera profética. Quem está desde sexta? Foi sexta ou foi sábado? Quem está desde sábado? É mesmo? Tá louco? Queridos, eu estava orando por vocês e eu quero trazer uma mensagem em 30 a 40 minutos para essa geração. E o tema que Deus traz ao meu coração para estarmos trazendo a dissertação é tempo de voltarmos para a cruz. É tempo de ressignificarmos a nossa fé. É tempo de saber qual a razão por que somos crentes. Qual a intencionalidade do seu coração de estar aqui e por que você está aqui. Vem comigo, por gentileza. A história teológica dizem que apóstolo Paulo, depois da pessoa bendita do Senhor Jesus, foi o maior mestre da igreja.
Este escreve a sua carta doutrinária para a igreja na cidade de Corinto, e a história diz que ele escreve para essa mesma igreja 3 epístolas. Uma se perde com o tempo e 2 entram num cânon, ou nos livros sagrados. Das 2 epístolas, Paulo tem 2 extremos de influência para a igreja no seu ensinamento. A segunda epístola, minha percepção, é quando Paulo traz uma parte apologética da defesa apostólica e autoridade que ele tem. Porque alguns estavam rejeitando e julgando a sua autoridade e seu ministério. A Bíblia nos diz no capítulo de número 10 da segunda carta aos Coríntios, versículo de número 2, Paulo vai dizer: estão dizendo que eu estou andando levianamente. Outra tradução vão dizer: estão espalhando que eu sou um homem mudando. Paulo quer dizer: posso me defender, posso brigar, posso discutir, eu tenho um currículo para argumentar e refutar. Mas Paulo diz: não, porque eu sei que as armas da minha milícia não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus. Paulo identifica que na igreja de Corinto há uma oposição à sua autoridade apostólica e à sua doutrina de ensinamento e transformação de vida. E essa causa está no capítulo de número 1, versículo de número 7, 8 e 9, quando Paulo diz assim: ei, amados coríntios, eu estou vos escrevendo na intenção de vos inspirar a ter o mesmo sentimento, mesmo propósito, e estarmos nessa unidade. Mas Paulo diz: mas eu soube pela família de Cloé que há divisão no meio de vós. Uns dizem: eu sou de Paulo, eu vou entregar a Jesus. Outros dizem: eu sou de Apolo. Outros dizem: eu sou de Cefas. Outros dizem: eu sou de Jesus. Ou seja, havia facções, divisões e briga para saber quem era melhores e quem poderia dominar e ser dono da igreja. Era uma igreja que foi escrita 2000 anos atrás e parece que os mesmos problemas são atuais. E no meio do Brasil agora, eu vou ser até polêmico e vai para as redes sociais, eu sei, há uma disputa por aí nas mídias: quem é o melhor congresso, qual é o maior congresso, quem tem mais a presença, quem tem mais marketing. Mas não, Deus não salvou os crentes para brigarem, para saber quem é melhor. Deus salvou os crentes para poder serem libertos pelo poder do sangue de Cristo e para a vida eterna. Os púlpitos não tem que ser disputa de talentos e disputa de melhores. O congresso não tem que ser uma feira de talento para mim escolher quem é o melhor cantor, quem é o melhor pregador e quem foi a melhor mensagem. Eu estou aqui nesta manhã para anunciar, não sei se alguém vai vir comigo para dizer: só existe um que morreu pela igreja, que foi crucificado pela igreja. Alguém está sentindo o que eu estou sentindo? Que foi sepultado pela igreja, e que ressuscitou pela igreja, e que subiu aos céus, e em breve está voltando. Será que na cidade de Goiânia ainda tem alguém que pode dizer comigo: Maranata, ora vem Senhor Jesus? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Paulo encontra uma disputa entre quem se achava melhor e quem poderia ser mais usado. Paulo encontra mensagens de ego e vaidade humana. E Paulo traz uma mensagem forte quando ele diz assim: rapaz, versículo 26, Deus não chamou muitos fortes, ricos, poderosos, mas Deus chamou os loucos para confundir os sábios, os fracos para confundir os fortes. Deus chamou o que não são para confundir os que são. Deus, que não precisa de ninguém, Criador dos céus e da terra, escolheu esse Francisco, essa Maria, esse João, esse Pedro, para dizer: eu vos chamei e vos escolhi, não pelo mérito, mas pela minha graça. Quem celebra essa mensagem? Repita após mim, por gentileza.
É tempo. Mais uma vez, o povo goiano é educado. O goiano fica olhando para você 30 minutos. Fica te observando. Aí fecha os braços. Aí contextualiza o que você está pregando. Depois olha para o lado. Aí olha para o amigo e faz assim. Depois olha para o pastor e vê se o pastor está reagindo e começa. Aí no final começa a levantar a mão tímida. Aí no final já está com as duas mãos levantadas. E para acabar o culto é complicado. Cadê esse povo? Está aqui? Pegue na mão de alguém, por favor. Olhe nos olhos dessa pessoa e diga: é tempo de voltar para a cruz. A geração Z quer muito Pentecoste, mas não quer cruz. A geração Z quer muita porta aberta, mas não quer cruz. A geração Z quer o evangelho do filho pródigo, quer todos os benefícios do pai, mas não quer a cruz. Eu não sei se todos vão gostar, mas eu preciso dizer: não existe Pentecoste sem cruz. É necessário crucificar o pecado e o mundo primeiro, para depois se encher da presença do Senhor Jesus Cristo. Quem levanta as mãos e sente a presença do Espírito de Deus, vamos lá. Deixa eu tentar transmitir para você o que Deus está colocando no meu coração. Paulo identifica que a causa da disputa dos poderes dentro da igreja era o ego humano, a vaidade humana, que era influenciada por uma percepção que nós chamamos de meritocracia. Você só tem pelo mérito. E as três culturas que influenciavam o comportamento da humanidade naquela época era a cultura grega, a cultura judaica e a cultura romana. A cultura grega trabalhava pela meritocracia filosófica, intelectual, racional. E enaltecia: os deuses só escolhem os melhores, então você tem que ser o melhor para agradar os deuses. Os romanos diziam: não, só podemos escolher você pelo mérito da força, porque a Roma enaltecia o poder bélico, militar e político. César, segundo a lógica romana, a divindade encarnada dizia: não, eu só quero os melhores. E a ortodoxia judaica e a sua teologia dizia: só pode ser recebido por Deus quem cumpre a perfeição. Aí chega um Cristo, alguém vai pegar. Em meio de três sociedades que vivem escolhendo os melhores e querem os melhores, ele vem, sai do templo, vai para o vale e grita assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos que não têm mérito, qualidades e força. Não estou entendendo, pastor, é simples. A mensagem da cruz não é para você que é um serafim de 6 asas. A mensagem da cruz não é para você que é um super crente que se acha superior. A mensagem da cruz não é para você que a vaidade da soberba da santidade te faz querer ser melhor do que os outros. Não, a mensagem da cruz é para este moço, esta moça, que na lógica da sociedade ele é julgado pelo onde ele mora, pela cor da pele que tem, pelo nível econômico que tem. Ele nunca poderá ser escolhido por alguém, porque os seus defeitos sempre serão falados. Mas nessa noite, nessa manhã, o Espírito Santo está tomando essa casa para dizer: o evangelho não é para os melhores, mas o evangelho é o melhor para os piores. Alguém pegou? Eu vou gritar: o evangelho não é para pessoas perfeitas, mas o evangelho é perfeito para mudar a vida das pessoas imperfeitas. A sociedade que trabalha pelo mérito e divide o ser humano entre classe alta, média e baixa nunca vai te escolher pelo que você é, vai te escolher pelo que você tem. E não se iluda, o ser humano usa o outro como um copo descartável. Enquanto você tem utilidade, você vale alguma coisa. Mas eu vou gritar nessa tribuna para dizer: ainda existe um evangelho de
diferente. E este evangelho está escrito assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem celebra o amor de Deus em Cristo Jesus aqui? Quem pode entenda? Amayo andei, Yoha. Spill Joe Hebla Forikiel. Dela Machua Manue. Para a meritocracia dessas três culturas. Estou sentindo Deus. Um carpinteiro não poderia ser um grande revolucionário. Alguém crescido em Nazaré, pelo amor de Deus, seria bom você se ligar. Não poderia ser líder de ninguém. Ele não tinha formosura. Era homem trabalhado em trabalhos pesados. Então, quando os gregos olharam para ele, não tem como. Quando os romanos olharam para ele, para os judeus, muito menos. Mas a Bíblia nos diz, alguém vai pegar, que João disse, que Cristo falou. Como eu estou sentindo o poder de Deus. É necessário o trigo cair na terra e morrer. E quando essa semente se multiplicar, a semente do sangue, quem ainda está no culto, e quando quem está sentindo a graça, for levantado, eu vou atrair vós para mim. Aí Paulo diz: a mensagem da graça é escândalo para os judeus. A mensagem da graça é loucura para os gregos, porque eles vão procurar méritos para serem aceitos. Mas a mensagem da cruz, apresenta não um Cristo, aleluia, não apresenta um Cristo vencido, mas apresenta a cruz não como um acidente, não foi um fracasso de um Messias sangrento, mas a coroação do Salvador do mundo. Foi ali no madeiro que o amor eterno abriu os braços e chamou pelo nome. A W. Townsend diz, vem comigo, irmão, a cruz de Cristo é a coisa mais revolucionária que já apareceu entre os homens. Hoje é 2026 e ele foi levantado, e a história da humanidade é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Cadê a geração que ainda pode pregar que Jesus salva? Deixa eu ouvir. Cadê a geração que ainda diz que Jesus cura? Cadê essa geração? Tem pentecostais dessa manhã. Cadê a geração que diz que Jesus batiza, que Jesus liberta? Quem acredita na mensagem da cruz? Deixa eu ouvir você. Quem acredita na mensagem da cruz? Vou sair um pouco do mérito do sermão. É tempo de voltarmos para a cruz, para poder dar lugar à manifestação profética que o Espírito Santo está me tomando. Vou apontar lá para a galeria. Na parte do meio tem uma irmã de vestido vermelho. A senhora está me ouvindo? A senhora pode ficar em pé? Diz o Senhor dos Exércitos: eu vi, diz o Senhor, às 5h23. Tu disse: Deus, está difícil, mas eu preciso chegar naquele lugar. O Senhor te diz: eu providenciei, eu sustentei. Então aquieta teu coração e só me adora, porque aquela confusão no meio da tua família desde sexta-feira eu resolvo ao teu favor, diz o Senhor dos Exércitos. E para tu saber que eu ainda sou Deus, os exames que tu tem que fazer, que tu tá assustada, eu libero tua saúde hoje, diz o Senhor dos Exércitos. Recebe o toque de Deus. Quem ainda acredita na mensagem do Calvário, quem ainda acredita que a cruz de Cristo é revolucionária, quem acredita, quem é resultado dela aqui, abre essa tua boca que adore o Senhor. Só quem crê nisso.
Levante a mão. E os demônios têm que ouvir, beleza? Diga: a minha vida não é resultado do mérito dos homens, mas da graça do meu Deus. Ninguém pode anular o sacrifício perfeito da cruz. Quem acredita nesse sacrifício perfeito, ei, o carnaval está sapateando, dançando e celebrando as suas prisões e a sua escravatura, mas nós estamos aqui por um minuto, pelo amor de Deus, a soltar um som de crentes livres pelo sacrifício de Cristo Jesus. Cadê a geração livre? Eu não preciso da cocaína, eu tenho uma cruz. Eu não preciso da prostituição, eu tenho uma cruz. Eu não preciso, a graça me sustenta. Se amar aqui, Ohane, acabamos de ensina maundo, reioma esia. Pede para essa moça que está tocando contrabaixo olhar para mim. Preciso de uma irmã cheia do Espírito Santo aí, tem? Revina manto é tempo de voltar para a cruz, geração Z. É tempo de celebrar o sacrifício perfeito de Cristo. Eu sei porque eu sou crente. Ele me amou, me perdoou e me aceitou. Quando a missionária foi te abraçar, uau, disse Paulo: há uma lei na minha carne, que o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, e o mal que eu não quero, isso eu faço. Paulo anuncia que existe uma luta universal de todo homem, e o nosso pior inimigo é nós mesmos. Hoje o Senhor te diz, te trouxe essa manhã para renovar a sua vocação. O teu adversário estava dizendo: fraca é, não pode, vai tocar para o mundo, mas diz o Senhor: a tua família te consagrou a mim desde a madre, e o talento que eu te dei é na minha presença. Hoje diz o Senhor, meu Deus, que graça está descendo sobre ti. Alamandai. O Senhor te diz: eu visito os teus conflitos internos e eu sustento a tua identidade em mim. O propósito é maior do que o desejo. O propósito é maior do que o desejo. Recebe o renovo de Deus aí. Cadê os adoradores aqui? Cadê os filhos da mensagem da cruz? Deixa eu encerrar. Tem um cara lá em cima com os dois braços abertos, camisa marrom. Tá me ouvindo, filho? Uau! Olha o que o Espírito Santo te diz. Liga não. Se vão julgar a tua forma de adorar, é porque ninguém sabe de onde Jesus te tirou. Liga não. Se eles estão dizendo que você é exagerado, mas foi eu, Senhor, que te visitei com os teus 16 anos. E quando o inimigo tentou ceifar a tua vida e te levar para aquela esquina, eu te tirei de lá, porque tu és meu. Enquanto o teu adversário preparava algemas, eu preparava os púlpitos, porque diz o Senhor: tu é meu. Então não te preocupe, que aquelas duas vidas que tu está intercedendo, eu vou receber a tua adoração aqui e vou visitar lá, diz o Senhor dos Exércitos. Tu não pediu para ser renovado agora? Então recebe o renovo da tua chamada agora. Seja cheio do poder de Deus. Se tiver dois que crê, eu sou o primeiro, cadê o segundo? Quem vai encher essa arena de adoração agora? Quem vai subir o nível aqui? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Diga comigo. Aqui, galera. Diga: eu vou voltar para a cruz, porque o preço foi pago. Pergunte a duas pessoas próximas de você, olhando nos olhos: qual é o valor da sua alma? Vamos bater real? Alguém vai te julgar pelo valor do tênis que você está calçado.
Alguém vai te julgar pelos rótulos das marcas de roupa que você tem. Mas se tu não reagir, velho, o problema é seu. Mas eu vou entregar o que Jesus está dizendo. Aí chega Pedro, começa a andar pelas ruas de Roma e entra no mercado de escravos. E começa a ver que a sociedade romana do mérito começa a dar, em latim, números de valores de vida. E o valor mais baixo, 30 moedas de prata. Foi o valor que Judas quis vender o meu Cristo. Aí Pedro vai escrever. Aí, velho, é só para quem gosta de Bíblia e só para quem gosta de escola bíblica dominical e culto de ensino. Aí Pedro vai escrever. Mano, tem uma nuvem de glória para descer aqui. Aí Pedro vai escrever assim: ei, sede santo, porque aquele que vos chamou é santo. Sede santo, porque o vosso Pai é. Por isso eu vos digo, aleluia, vós não foste comprado por um preço que perde o valor, como ouro e prata. Mas vou falar baixinho. Mas vós foste comprado por um preço que não perde o valor, que é o sangue, que é o sangue, que é o sangue de Jesus. Levante a mão, vai, toque na mão de duas pessoas próximas de você e declare: valorize a vida que Ele te deu. Diga: valorize a vida que Ele te deu. É o Madego, repita após mim, diga: eu sou livre, porque o Calvário anuncia que na morte de Cristo o preço foi pago. Diga: minha alma tem o valor do sangue de Jesus Cristo. Quem adora, quem recebe, adora. Quem recebe, diga: valabanda aqui, ó. A mão do recebe da lagoa, se avarai a poder do sangue. Fica em pé, velho. É tu. Uau. O sangue de Cristo tem poder. O sangue de Cristo tem poder. Ei. Não permita mais a opinião de quem não entende o teu propósito abater o teu sonho na presença de Jesus. Você não é mais um Jacó para que o teu passado seja acusado. O teu inimigo tenta ir no teu ontem te achar, mas não pode mais, porque o teu ontem não mais existe, porque o sangue te purificou. Era para estar em outro lugar, mas eu te resgatei e trouxe para cá, diz o Senhor. E hoje, quando alguém te abraçar, os dons do Espírito que tu pensa que está abatido, hoje Jesus vai transbordar em você. Alguém daqui? Cadê os obreiros aqui? Cadê a liderança aqui? Recebe agora, meu filho. Foque nele agora. Esse abraço que ele está recebendo, alguém aí em cima vai receber, porque a graça de Jesus é na sua vida. Quem pode adorar comigo? Deixa eu encerrar minha parte. Liderança, o Madego, precisamos agir na estratégia do tempo moderno. Podemos ser modernos, mas não mudandos. Podemos ter estratégias modernas, mas não uma teologia neoliberalista. Está na hora dessa geração saber que a graça não vai transbordar se eu pecar mais. Não, disse Paulo, quer dizer que a graça tem que aumentar se eu pecar mais? Não, disse Paulo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quem vem? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Quem vem adorar? Quem vem adorar? Quem vem adorar? Diga: eu volto
para a mensagem da cruz, porque eu sei o valor, o preço que foi pago. Vou fazer uma pergunta, eu vou concluir e aplicar. Você compreende que o preço da tua salvação, quem pagou foi Jesus? Sim ou não? Então por que trocar o valor do sangue pelo momento de motel? Por que descer do nível pelo um charuto de maconha e pela cocaína? Por que a ausência dos homens é mais importante do que o sangue que te salvou? Por que a opinião do mundo virtual te influencia mais do que a alegria de ser salvo? Vou desafiar. Se tiver dois doidos aqui, porque a vida de crente para o mundo, somos loucos, perturbados, mas para o céu, pelo amor de Deus, me ajuda a pregar. Pega na mão de alguém aí, sacode esse crente e diga: não desça o nível, meu irmão. O sangue de Jesus é o passaporte para o dia do arrebatamento. Não desça o nível, não perca o valor. Cadê a geração comprada e lavada pelo sangue? Pelo amor de Deus, por 30 segundos, enche essa casa de adoração. Enche essa casa de adoração. Eu encerro agora, beleza? Tá bom? Tá legal? Eu vou voltar para o Calvário. Microfone. Porque eu sei o preço que foi? Não gosta de mim? Problema, velho. Eu sei o valor da minha alma. Eu não preciso mais de comparação. Eu não preciso mais de aceitação. Eu não preciso mais de aprovação. Eu sei quem eu sou, porque eu sei quem Ele é, pelo sangue que foi pago pela minha vida. Cadê os livres? Segundo e terceiro princípio. Tem uma graça aqui, velho. Esse negócio está diferente. Amado, tem profeta ali em cima. O espírito profético de Deus quer tomar vocês. Eu vou contar até 3, e se tu crer, Deus vai te usar aí em cima. Ramondo e Plaiciel é um manarao shidahae. Kamama barabotu yese. É 2, é bi, é fete, dereguio, é minaraga, é agora, recebe agora, meu filho, pode profetizar, pode colocar a mão sobre alguém, dá lugar aí, agora, Santa, põe a canção. Diga: o preço foi pago. Não, desse jeito a gente não sai do lugar, velho. Diga: o preço foi pago. Então por que vocês têm que se desvalorizar pelo pecado? Que pancada bruta, hein, velho? Ei, tô pregando sobre a salvação no Calvário e tu ainda tá assim?
Estou pregando sobre a graça derramada no sangue de Jesus e tu ainda está com essa cara de delegado que comeu mordeu um piqui e não gostou? Se fosse lá no meu Ceará, eu ia te chamar de abestado, porque a espinha dorsal da salvação é o sangue de... Aí eu encerro te convidando a adorar comigo. É tempo de voltar para o Calvário, porque o preço foi... E é tempo de voltar para o Calvário. Aí se tu não tiver Bíblia e não reagir, acho que eu vou jogar água em tu, pregador ignorante. Pastores, está escrito assim, né? Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Não entendeu? A ciência humana diz que eu serei resultado do que vi, do que ouvi e do que senti. A primeira ação de construção do indivíduo se chama ação genética institucional, herança pai e mãe, síndrome de Édipo. A segunda influência da construção de quem eu sou é um ambiente da instituição afetiva, família, ambiente familiar. A terceira influência de construção se chama relacionamento institucional educacional, escola. A influência do ambiente acadêmico me constrói. E terceiro é a instituição Estado, leis e deveres. Aí eu estou pregando para pessoas inteligentes. Qual dessas heranças te fez uma pessoa melhor? Nenhuma. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Não entendeu? Somos loucos para eles, mas sábios. Porque no lugar, desculpe por me emocionar, aonde tem a classe mais baixa da sociedade, é o presídio. Mas se você chegar lá com Freud, Lacan, Gandhi, Sócrates, Galileu, vai entregar várias filosofias e pensamentos, mas não vai mudar a natureza caída do homem. Mas se chegar quem trouxe Bíblia, levante ela para cima e se coloque em pé. Não somos salvos pelo mérito, somos salvos pela graça. E a mensagem mais doida do universo é um Deus perfeito que escolhe pessoas imperfeitas. A mensagem mais louca da história é um Cristo perfeito morrendo por pecadores imperfeitos. Mas a mensagem da cruz ainda é poderosa, porque ela muda o pecador e muda a sociedade. Quem crê, pelo amor de Deus.